Chegamos à nossa segunda aula do eixo 1, Gestão Governamental e Métodos Aplicados. Aqui é a nossa apostila. Essa aqui, no seu computador, você vai achar, depois que você adquirir lá no Hotmart, contratações públicas. Vamos ver, então, o ponto 2 e 2.1. Normas especiais para compras nas áreas de defesa, justiça e segurança. E na apostila, a partir da página 38. E como vocês sabem, as contratações públicas no Brasil são regidas por princípios como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, eficiência, que é a isonomia e competitividade, o famoso LIMP. Né? E a principal norma ainda é, tá? Não vai ser eximido aqui de se estudar, a 14.133 de 2021, chamada Nova Lei de Licitações. Por que nova lei de licitações em contratos? Porque ela substituiu a famosa 8666 de 93. Também substituiu a lei do pregão, que era 10.520, e dispositivos da RDC, que é a 12.462, que é de regime diferenciado de contratações, que ainda estava em transição, essa substituição até lá 2024, né? Então, nós temos a nova lei de licitações de 2021. Mas aqui, no entanto, devido à natureza sensível e estratégica das áreas de defesa, justiça e segurança, a legislação brasileira vai prever normas especiais. Por quê? Para permitir maior flexibilidade e celeridade em certas situações, sem, contudo, abrir mão dos princípios da eficiência e da moralidade. Essas normas, elas reconhecem a necessidade de proteger informações classificadas como sigilosas, para primeiro ponto, garantir a segurança nacional e também atuar com agilidade em cenários complexos. E é claro que nem tudo pode ser divulgado, mas, por outro lado, não é salvo-conduto para abandonar os princípios básicos das compras e contratações públicas da norma geral. E é isso que a gente vai ver hoje. Por isso, as principais normas agora que regem especificamente as aquisições e contratações nessa área são: a primeira, que você deve ler, a legislação completa, Lei 12.598 de 2012, a Lei de Aquisições de Defesa, chamada LADE. Essa lei, ela vai estabelecer normas especiais para as compras, contratações, desenvolvimento de produtos e sistemas de defesa. E, além disso, ela vai dispor sobre as regras de credenciamento de empresas e o tratamento tributário diferenciado para a Base Industrial de Defesa, a BID. E qual a finalidade dessa lei? Fomentar a base industrial de defesa no Brasil, estimulando a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico do país e garantir a capacidade e a autossuficiência em áreas estratégicas para nós, para a segurança nacional. Quais são as principais peculiaridades que você precisa saber que vai ser exigido no seu concurso? Primeiro, aquisição de produtos de defesa, PROD, e sistemas de defesa. A lei vai definir esses conceitos, o que é um produto de defesa e sistemas de defesa, e vai estabelecer, então, um tratamento diferenciado para aquisição. Por quê? Dada a sua complexidade tecnológica e importância estratégica para o Brasil. Mais uma peculiaridade: priorização da BID, da Base Industrial de Defesa, previsão de margem de preferência e tratamento diferenciado para produtos que são desenvolvidos e fabricados por empresas brasileiras de defesa. Mais uma coisa que é diferente das outras: dispensa de licitação. Vai permitir a dispensa de licitação para aquisição
do PRODE e do sistema de defesa quando houver necessidade de quê? De manutenção de sigilo ou segurança que sejam essenciais, ou para aquisição de protótipos em fase de desenvolvimento, com parecer da comissão competente. Vejam, existem exigências especiais também para a dispensa de licitação. Classificação de informações. Permite a classificação de informações que são relacionadas à aquisição, né? Fabricação, desenvolvimento de produtos de defesa para proteger segredos industriais e militares. Essa é mais uma peculiaridade. Outro, regime diferenciado de contratações, RDC. Embora a gente saiba que a RDC tenha sido revogada, para a maioria das contratações pela Lei 14.133, que é a Lei de Licitações vigente no Brasil agora, a LAD ela manteve essa aplicabilidade de certas disposições para quê? Para projetos de defesa específicos, especialmente aqueles que são voltados para o PRODE e o sistema de defesa. Projetos de defesa e sistemas de defesa. Regime contratual específico. Permite, então, cláusulas contratuais mais flexíveis, mais adaptadas à complexidade e à longa duração de alguns projetos de defesa. Inclui também a possibilidade de compartilhamento de riscos tecnológicos. Compartilhamento com quem? Entre o poder público e os contratados. Outro ponto importante que você precisa saber. A Lei 14.133 de 2021. A nova Lei de Licitações e Contratos tem dispositivos aplicáveis também para a defesa, apesar da LAD. A nova Lei de Licitações vai trazer dispositivos importantes que vão afetar a área de defesa, justiça e segurança. Ela é a norma geral e a LAD é a lei especial. Então, agora a gente vai ver a respeito da Lei de Licitações. Artigo 35. Dispensa licitação para contratação de objeto que envolva sigilo. Nova Lei de Licitações prevê já a dispensa de licitação para a contratação de objetos que envolvam sigilo, devidamente justificado, isso vai ter que estar na sua prova também, essencial à segurança da sociedade e do Estado, nos casos estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal, sob pena de responsabilidade. Qual a importância disso? É que permite contratações ágeis em situações que vão exigir a confidencialidade, que é comum em operações de inteligência, segurança pública e defesa nacional. Mas a justificativa do sigilo, ela deve ser, sim, rigorosa. Mais uma regra, artigo 75, inciso 11. Dispensa de licitação para a contratação de associação de pessoas com deficiência. Nesse caso, vai permitir a contratação direta de associações ou cooperativas de trabalho que empregam pessoas com deficiência, visando a inclusão social e produtiva dessas pessoas. É aplicável para todas as áreas, inclusive de segurança e justiça, nas suas necessidades de apoio administrativo, quando possível, tá, gente? Mais um ponto importante: restrições à publicidade. Embora esse princípio da publicidade seja a regra, já sabemos, artigo 170 prevê que os atos e documentos do processo de contratação podem ser excepcionalmente restritos. Excepcionalmente. Eu estou grifando aqui algumas partes, porque isso vai ter que estar na sua prova também. A restrição da publicidade ela é excepcional, por decisão fundamentada nas hipóteses de sigilo previstas na legislação. Isso é particularmente relevante para quem? Para as nossas áreas de defesa, segurança e inteligência. Mais um ponto que você precisa saber: contratações com celeridade em urgência e emergência. A nova Lei de Licitações também traz isso. Mantém a dispensa para casos de emergência ou calamidade pública, o que é frequentemente aplicado em cenários de segurança e defesa civil. Exemplo: aquisição de suprimentos urgentes em caso de desastre,
Na pandemia, a gente teve compras sob esse regime. Também nas enchentes no Rio Grande do Sul foi o caso. Mas agora, outras normas que você precisa considerar para aquisição de defesa. Decretos e portarias que vão regulamentar a aplicação das leis em cada órgão ou ministério, que vai detalhar o procedimento específico para contratações sensíveis. Tem outro caso de convênios de segurança pública, o artigo 116 da Lei 8666 e agora o 183 da nova Lei de Licitações, a 14133. Essa lei também trata dos convênios, acordos, ajustes entre os entes da federação. Para quê? Para a execução de programas e políticas públicas, incluindo os de segurança. E embora não sejam licitações em si, as transferências de recursos e a execução devem seguir as regras de prestação de contas. Portanto, leiam o artigo 183 da nova Lei de Licitações, a 14133. Mais um ponto: regulamentos internos dos órgãos. Muitos órgãos de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas, eles possuem regulamentos internos que vão detalhar procedimentos específicos de aquisição de bens e serviços para suas operações. Então, são leis, regulamentos, decretos que vão regulamentar a aquisição em justiça e defesa. E diante disso, temos que conhecer os desafios e cuidados na aplicação dessas normas especiais. O primeiro desafio é o equilíbrio entre a celeridade necessária e o controle. É conciliar essa necessidade de agilidade e sigilo nessas áreas com os princípios da probidade e da economicidade. Em relação ao cuidado, justificativa rigorosa, aplicação das dispensas ou a restrição de publicidade deve ser sempre minuciosamente justificada, fundamentada. A documentação deve ser robusta para evitar o quê? Desvios e fiscalização pelos órgãos de controle. Quais são esses órgãos de controle? Tribunal de Contas da União, TCU, a Controladoria Geral da União, CGU e o Ministério Público. Mais um aspecto de desafios e cuidados: conflito de normas. Em caso de conflito, a LAD vai prevalecer sobre a nova Lei de Licitações para aquisições de defesa por ser lei especial. No entanto, porém, contudo, entretanto, a nova Lei de Licitações é a norma geral. Gravem isso. E suas disposições vão se aplicar subsidiariamente onde a LAD for omissa ou menos específica. Então, uma legislação não é, vou repetir, não é substituta da outra. Ela é aplicável de forma subsidiária, com a prevalência da LAD em compras de defesa. Gravem. Transparência onde é possível. Último ponto que é preciso entender: mesmo com a previsão do sigilo, a transparência ela deve ser buscada. Em qual sentido? No limite do possível, sem comprometer a segurança. Então, a publicidade, por exemplo, a posteriori, ou a divulgação de dados agregados pode ser uma alternativa à publicização dos atos públicos. E para fechar nossa aula, normas especiais para compras em defesa, justiça e segurança são um reconhecimento da particularidade dessas áreas, que vão exigir uma flexibilidade maior em razão da proteção da segurança nacional e garantia da efetividade do Estado na proteção do cidadão. Essa é a justificativa: proteger a segurança nacional e garantir que o Estado seja efetivo na proteção das pessoas. No entanto, essa flexibilidade ela vem acompanhada de uma responsabilidade ainda maior em relação à justificativa.
em relação ao controle e à prestação de contas. Portanto, essa matéria é de presença certa na sua prova e por isso eu resolvi trazer essa aula para você. Porque são muitos detalhes. Então, se você precisa ouvir, ler, resumir, tá aí para você. E agora escrever também. Porque na hora da prova, para que esteja tudo muito claro na sua memória. Leitura mínima. São os artigos aqui citados na nova Lei de Licitações e a leitura da 12.598 de 2012, que é a Lei de Aquisições de Defesa, a LAD. Agora você sabe as razões dessa lei e os conceitos principais. Parta para a leitura da lei seca. Teremos mais aulas até a sua prova e por isso se inscrevam no canal, acompanhem as nossas redes e confiram a apostila disponível no Hotmart. O link está na descrição desse vídeo e também na bio do curso Organiza no Instagram. Fiquem bem e até a próxima aula.